Se vocês olharem, nós vivemos uma vida onde a cultura atual é a cultura da força, do poder, da resistência. Essas palavras força, poder, resistência estão aí para todo lado. Muitos palestrantes de autoajuda, trainees, como se diz, pessoal de empresas motivacionais, palestras motivacionais, sempre usam essas palavras: força, poder, resistência. Você tem que vencer. Você vai incentivar os seus vendedores lá, né? Você tem que vencer, você tem que colocar o seu coração nisso. Aí conta uma história de alguém como o Dr. Milton, que começou pobre e venceu na vida. É isso que faz o papel hoje. Já tem igrejas, muitas pregações hoje de prosperidade. É isso: olha, você que é um empresário, venha fazer aqui a terça-feira do milagre urgente, você vai ganhar dinheiro, vai ganhar isso. Nós hoje queremos. Na política, fala-se tanto em resistência, vamos resistir a isso. Nós vamos resistir do lado de cá também, não vamos aceitar. Negros, mulheres, pessoas minoritárias, hoje nós vamos resistir. Agora, o curioso é que a Bíblia, entrando em contradição com tudo isso, num paradoxo, fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero ler com vocês aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 2 Coríntios 12, verso 8. Paulo está reclamando de uma dificuldade que ele tinha na vida. Verso 9, melhor dizendo. Paulo estava reclamando de uma dificuldade que ele tinha na vida, que ele chamava de espinho na carne, um instrumento de Satanás para limitá-lo. E no verso 8 ele diz: 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho na carne, essa dificuldade, essa crença limitante que ele tinha, um poder físico, um problema físico. Então o Senhor me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante que essa palavra grega, fraqueza, astenia, significa falta de estímulo, falta de vontade. Em grego você tem lá, regar dynamis en astheneian teletai. O meu poder é na fraqueza, na falta de vigor que ele se complementa. É isso que está no grego. O meu poder se complementa, chega ao seu fim na fraqueza. É estranho isso. É um paradoxo. Olhem a foto daquela menininha ali. Eu acho que quando eu vi a primeira vez essa foto, eu até coloquei nas minhas redes sociais, eu coloquei com a imagem assim: é por isso que o reino dos céus é das crianças, né? Na ingenuidade dela, ela acha que está ajudando. Mas se você olhar por outro lado, o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza de que forma? Só a foto de Jesus carregando a cruz daria um impacto. Mas o fato de ter aquela criancinha no fundo ali não deu um outro impacto em vocês? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em que sentido? O poder de Deus fica mais vivo quando na fraqueza Ele mostra o que Ele pode fazer. O poder de Deus fica ainda mais esplendoroso quando na fraqueza Deus mostra o que Ele pode realizar, mesmo a partir de pessoas fracas. Mas é difícil a gente aceitar isso na prática. Eu não sei se todos conhecem, isso aí é uma foto de um seriado da Netflix chamado Falda. Falda é uma palavra muito interessante. Falda é uma palavra que tem tanto em hebraico quanto em árabe moderno. E falda significa caos, o caos. Falda é um seriado assim bem, muito tiro, muita coisa assim, porque mostra como agentes do Mossad vão até a Palestina para matar terroristas ou destruir células de terrorismo. E essa é a cena dos israelenses. E convenhamos, pela cultura moderna de resistência, de poder, se nós fôssemos judeus, nós iríamos querer fazer parte de um povo que tem esses representantes, correto? Como é que você quer que a sua empresa seja representada? Por pessoas bem resolvidas. Como é que você quer que a sua igreja seja bem representada? Por pessoas
que venceram na vida, de sucesso, você quer trazer uma visita aqui, a visita querer fazer parte do grupo, porque todo mundo aqui é bem sucedido, todo mundo é bonito, sadio, forte. Mas a história mostra que os judeus nem sempre são representados dessa forma. Esses também são judeus. Mas não é esse quadro que a gente quer que lembre o nosso povo. A bem da verdade, seja o judeu falando do holocausto, seja o negro falando da discriminação, do racismo, seja a mulher falando do feminicídio, sempre que você é vítima de alguma coisa, você hoje, na conjuntura atual, você quer contar essa história assim. Os negros sofreram no passado, porque eles não eram como eu, porque eu sou um negro da resistência. Eu sou um negro que eu boto para quebrar. Eu não vou deixar o branco me discriminar. Os do passado foram escravizados porque eles não tinham a força dos negros de hoje. A mulher diz a mesma coisa. A mulher do passado era Amélia, era subjugada pelos homens porque elas não tinham a força da mulher de hoje. Porque se a minha avó fosse como eu, ela não aceitaria ser tratada pelo meu avô como ela foi. A minha mãe apanhou na mão do marido porque ela não era como eu. Eu quero ser das mulheres empoderadas. Eu quero ser o judeu do falda, não o judeu de Auschwitz. Estou falando uma mentira? Não é isso que nós somos sempre treinados a pensar e a querer ser? Agora, quando eu vou para a Bíblia, eu noto que nem sempre foi a força que Deus usou, não foi o empoderamento que Deus usou para levar a mensagem dele. Eu vou usar como estudo de caso desse sermão que eu estou fazendo para vocês, o Templo de Jerusalém. Quando eu dava os estudos bíblicos, ainda dou, e eu ia falar do Templo de Jerusalém, eu sempre me baseava num trecho de Flávio Joséfo, quando ele descrevia o segundo templo, o templo da época de Jesus, e Joséfo era um historiador do primeiro século, ele dizia que o Templo de Jerusalém era tão lindo que quando o sol batia meio-dia no teto dele, brilhava o ouro que havia ali em cima, você não conseguia olhar direito para o templo, que ofuscava a sua vista. Então, nos estudos bíblicos que eu dava, eu sempre falava do Templo de Jerusalém como sendo uma coisa maravilhosa, esplendorosa, e aparentemente parece que era mesmo. O templo dá a glória ao nome de Deus, esse templo seria o maior templo jamais construído, grandioso. O próprio Salomão disse: grande será o templo que eu vou construir em Jerusalém, porque o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Segundo Crônicas 2, verso 5. O rei Davi, seu pai, já havia acumulado 3.750 toneladas de ouro, 37.500 toneladas de prata, bronze e ferro, grandes demais para serem pesados, madeira e pedra para a construção desse templo. Então realmente parece que o templo de Jerusalém era grandioso, esplêndido. O templo de Salomão começou a ser edificado por volta de 965 a.C. Ele demorou 7 anos para ser construído. 7 anos. E ele levou em conta 8.000 pedreiros. Ele era um prédio de aproximadamente 27, quase 28 metros de comprimento por 13 metros de altura e de largura 9 metros. Era grandioso. Tanto no livro de Reis como Crônicas diz que Salomão enviou 30.000 homens ao Líbano para trabalharem com a madeira, o cedro do Líbano que foi trazido. Eu tive a oportunidade de ir ao Líbano agora há um mês ou 2 meses atrás, se eu não me engano, e ali a gente viu cedros do Líbano mesmo. Eu até trouxe uma sementinha para tentar plantar aqui no Brasil. A Laura está olhando com cara de riso aqui, porque ela lembra que eu cheguei lá no lugar, tinha os cedros do Líbano, Beto. Aí chegou um homem e falou assim: olha, você quer plantar no Brasil? É fácil. Tá aqui, ó, vou te vender essa, tipo aquelas coisas de árvore de Natal, do cedro do Líbano. Aí eu falei: ah, tá bom, quanto é? 10.000 libras libanesas. Fiquem tranquilos, lá eu fiquei milionário. Porque $1 valia 35.000 libras libanesas. Então eu fiquei milionário, eu pegava milhões. Assim, todo dia eu gastava milhões, só em almoço e outras coisas mais. Nunca me senti tão milionário. Mas eu dei 10.000 para ele. Beleza, fiquei falando: vou plantar no Brasil. Quando chegou lá na frente, tinha um monte no chão. Aí ela falou: aqui, ó, quer comprar mais alguns? Eu te vendo por 5. O cedro do Líbano hoje está até em extinção, infelizmente. Mas é uma madeira linda,
e Salomão importou o cedro do Líbano para o templo. Então ele era esplêndido e caríssimo, caríssimo. O templo era adornado com pedras preciosas, ouro de Parvai na Arábia. Em 1924, um professor alemão chamado Ignaz Alfred Groth escreveu um artigo no Jewish Daily Bulletin, onde ele fez o cálculo de quanto seria gasto para construir o templo. Ele calculou algo em torno de 30 milhões de dólares, mas se eu levar em conta a inflação e tudo mais, hoje daria 1 bilhão de dólares o preço do templo de Salomão. Grandioso não era? Esplêndido não era? Motivo de orgulho não era? Só que essa minha empolgação com o templo de Salomão só durou até eu começar minhas pesquisas arqueológicas e visitar demais o Oriente Médio. Sabem por quê? Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Vou pegar só uma das pirâmides egípcias, só uma, a de Quéops. A pirâmide de Quéops custaria 5 bilhões de dólares, isso há uns 20 anos atrás. Eu não consegui fazer a atualização. Quanto que custaria o templo de Salomão no dinheiro de hoje? 1 bilhão de dólares. Só uma pirâmide custaria 5 bilhões de dólares há 20 anos atrás. E só ali você tem 3 principais: Khephren, Miquerinos e Quéops. Só de Quéops daria 5 bilhões de dólares. E os egípcios tinham um monte de pirâmides, muito maiores. O tamanho dela, olha, só para vocês terem noção, se eu pegar a pirâmide de Quéops, daria mais ou menos 230 metros de cada lado, né? Numa área de 5,3 hectares, isso daria 10 campos de futebol americano só dentro da base da pirâmide. Só na pirâmide de Quéops eu colocaria 10 campos de futebol americano. Ainda sobraria um pouquinho de espaço. O templo de Salomão daria menos da metade de um campo de futebol americano. Ou seja, dentro da pirâmide de Quéops caberiam mais de 20 templos de Salomão. Será que o templo de Salomão foi realmente tão grandioso, tão caríssimo? Dizem que tudo que se acha muito grande, muito caro, depende do ponto de vista, da perspectiva. Tá certo? Quem só andou a pé, o dia que anda num Fosquinha, acha que está andando num carrão. Outro templo egípcio, o templo de Karnak. Esse templo é esplendoroso, gente, grande demais. Essas colunas, eu não sei se dá para vocês verem o tamanho das pessoas ali, olha. Pelas pessoas lá no fundo, dá para você ter uma noção do tamanho das colunas de Karnak. O templo de Karnak, o complexo dele era tão grande, que cobriria mais ou menos 81 hectares de terra, ou 200 acres. Só para vocês terem noção, só na parte principal ali do templo de Karnak, não no complexo todo, só no hall, é como se eu pegasse a igreja aqui, a igreja tem o hall aqui das reuniões, da assembleia, tem as salinhas aqui embaixo, tem aquela parte ali, tem aqui tem escola, não tem? Tem uma escola aqui. Imagina que o templo de Karnak fosse tudo isso aqui. Só na ala principal, daria para eu acomodar 3 catedrais de Notre Dame. Sabe a igreja de Notre Dame? Só na nave principal caberiam 3. Agora faça a conta. A catedral de Notre Dame tinha 98 metros de comprimento, enquanto o templo de Salomão está errado ali, 27,43. A catedral de Notre Dame tinha 96 metros de altura, enquanto o templo de Salomão tinha 13. Ou seja, a catedral de Notre Dame é muito maior do que o templo de Salomão. E no templo de Karnak caberiam 3 catedrais só no hall de entrada. Eu pergunto para a igreja, o templo de Salomão era essas coisas todas? Era isso tudo? Não era. Depende da perspectiva. Vamos falar do ouro para o templo. Tutmoses III, ou Tutmés III, apresentou ao templo de Amon em Karnak, presenteou 152 deben de ouro.
essa medida de peso daria algo em torno de 13,5 toneladas de ouro para um templo. Isso foi apenas parte do presente dele. Agora, quer piorar a coisa? Os judeus só tinham um templo. Os egípcios tinham vários, dezenas e dezenas de templos. Só um dos templos egípcios era muito maior do que o templo de Salomão. Então, gente, o templo de Salomão perde em todos os quesitos. Em número, porque enquanto os judeus só tinham um, os egípcios tinham dezenas e dezenas e dezenas. Perde em tamanho, perde em qualidade, perde em preço. E olha, irmãos, que eu só fiz uma comparação do templo de Salomão com edificações egípcias. E se eu começar agora a pegar os fenícios, os gregos, os romanos, aí é que não sobrou nada. Chega a ser decepcionante em termos de restos arqueológicos quando você vai escavar no Egito e quando você vai escavar em Israel. Porque no Egito você tem monumentos inteiros ali, Israel você acha só uns fragmentos de coisa assim. Preservação, ele não foi preservado. Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade sagrada que a gente fala tanto de Jerusalém. Não é isso? A grande cidade que Deus deu para o seu povo, Israel, tal. A cidade de Jesus, Jerusalém, a ponto que a nova terra vai se chamar Nova Jerusalém. Jerusalém não era nada também. Esse aqui é uma planta em tamanho, proporcional, uma planta proporcional, só do tamanho de Khorshad. Khorshad era a capital da Assíria, da época de Assurbanipal, Senaqueribe, esse pessoal. Olha a capital da Assíria. Ali em cima, eu não sei se o laser mostra aqui, não, pega. Aqui era apenas a cidadela com o palácio do rei da Assíria. Isso aqui era o palácio do rei da Síria e a citadela do palácio do rei da Síria. E aqui é a capital de Khorshad. E proporcionalmente eu coloquei aqui a imagem de Jerusalém. Jerusalém era quase tão grande como só o palácio do rei já dava o tamanho de Jerusalém inteira. Jerusalém era uma grande cidade? Não era. Aí eu pergunto, por que Deus escolheu algo tão modesto à vista de outros edifícios? Por que Deus escolheu os judeus que eram tão pequenos? Israel nunca teve um império que cobriu toda a Europa, todo o norte da África, como Roma, Babilônia, que pegou a Ásia. Só aquele pedacinho ali, o reino unificado de Salomão, era uma coisa pequena. Por que tinha que ser coisa tão pequena? Por que o templo de Deus tinha que ser algo tão pequeno? Vamos falar do templo. Por que tinha que ser algo tão pequeno? É porque os planos de Deus eram diferentes. Olha que interessante, mesmo os judeus ainda tendo orgulho do templo, Jeremias falou, não confiem em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Quando Deus fala assim através do profeta, parece que Deus nem estava ligando muito para o templo. Sabem por quê? Eu vou ler algumas passagens da Bíblia para vocês. Olha como o poder de Deus é muito mais grandioso do que os planos dos homens. Vou repetir minha frase. Olha como os planos de Deus são muito mais grandiosos do que os planos da mídia, do marketing e os planos humanos. Vou mostrar para vocês qual era o planejamento de Deus. Vamos ler apenas algumas passagens. Êxodo capítulo 19. Alguém sabe me dizer aqui qual era a tribo que Deus colocou para servir de sacerdócio e comandar o templo e o santuário? Levi, nota 10 para vocês, estão conhecendo a Bíblia. Tribo de Levi. E se eu falar com vocês que esse não era o plano original de Deus? Assim, não era. Deus não queria que a tribo de Levi fosse sacerdote. Sabe qual tribo que Deus queria que fosse sacerdote? Êxodo capítulo 19, versículos 1 a 6. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam.
Ali Israel acampou em frente do monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras você falará aos filhos de Israel. Deus queria que os levitas fossem sacerdotes? Não. Qual tribo Deus queria que fosse sacerdote? Todas. Todas. Todo mundo era para ser sacerdote e comparecer no templo de Deus. Mas se Deus queria que todos fossem sacerdotes, por que só os levitas se tornaram sacerdotes? Eu não vou ler todos os versos ali por causa do tempo, mas é interessante que Deus fez uma proposta com Moisés. Fale com o povo para jejuar, se santificar e preparar, e amanhã você vai subir ao monte e o povo vai subir ao monte comigo. Só que quando o povo chegou diante, o que aconteceu? Eles ficaram com medo. É interessante que aqui no verso 22, diz assim, no verso 17: e Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Verso 22, também os sacerdotes que se aproximaram do Senhor devem se consagrar. Aqui está falando sacerdotes no sentido, não é o sacerdote levita, eram os representantes do povo, para que o Senhor não se volte contra eles. Aqui Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte, porque tu nos advertistes dizendo: marque limite ao redor do monte. Mas não foi só isso que Deus falou o seguinte: marca o limite, o povo não vai subir agora, o povo vai se consagrar e amanhã o povo sobe. Vocês entenderam? Mas na hora de encontrar com Deus, o que aconteceu com o povo? Não subiu. Por quê? Medo. Desculpa, o povo não vai subir não, porque o Senhor colocou limite aqui. Era para o povo subir. Olha o que diz o capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta no monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha para mim aqui, nunca mais esqueço o que eu vou dizer. O medo é diferente do temor. O temor é a reverência pela coisa sagrada. Temei a Deus e dá-lhe glória. O temor é a reverência, é o reconhecimento da majestade e da grandeza de Deus. Mas o medo é a fobia. Isso eu estou pregando nesta manhã para pessoas que estão com destemor. Eu alerto: temam a Deus e deem glória a Deus. Mas por outro lado, se eu estou pregando para pessoas que estão com medo, com fobia, peçam a Deus a cura, porque o medo paralisa. O medo te impede de receber bênçãos. De acordo com a Bíblia, 1 João 4,18, o contrário do amor não é o ódio, é o medo. Que na Bíblia diz assim: o medo, como é que é? No amor não existe medo. Ora, o medo produz tormento, e todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Tem muitas pessoas que passam a vida toda solteiro, porque ele tem medo de casar e não dá certo. Tem pessoas que passam a vida toda como carona, porque ele tem medo de pegar o carro e bater. Há pessoas que não estão podendo ser sacerdotes, porque estão com medo de Deus. E o que te faz ter medo de Deus? É porque você sabe que está em falta? A promessa de Deus então é que, tendo uma nação inteira de sacerdote, os judeus seriam muito maiores que os egípcios, que os gregos, que os babilônios, porque enquanto esses precisavam de um sacerdote para representá-lo no santuário, o judeu não precisaria, cada um faria o seu sacrifício, como era antes do êxodo. O pai de família, Noé, Abraão, fazia o sacrifício. Todo mundo ia poder celebrar a Santa Ceia, não apenas participar dela. Por isso que eles tiveram que fazer um templo, porque eles deixaram de ser o templo de Deus.
Você olharia o templo do babilônico, olharia o templo do romano, o templo do egípcio, o templo do grego e o povo de Israel. Mas eles não entenderam isso, achavam que para serem iguais a todo mundo, eles também tinham que ter um templo. Aí no Novo Testamento, Deus faz uma coisa maravilhosa. Dá para os judeus um templo que é maior do que todos os outros. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. É interessante que no Evangelho de João é dito que Cristo repetiu o que Deus fez lá no passado. No livro do Êxodo, quando o pessoal ficou com medo de Deus, Deus falou com Moisés assim: Moisés, já que eles estão com medo de mim aqui no Sinai, e eles não querem vir até aqui ao topo do monte, eu vou fazer o contrário. Faz uma barraca para mim que eu vou descer e vou morar no meio deles. Moisés deve ter falado assim: Senhor, o senhor está ficando louco? Se eu estou falando que eles não querem subir ao monte, que eles estão com medo do Senhor, o Senhor vai descer e vai sair todo mundo correndo. Não. Faça uma barraca no meio deles, que eu vou morar no meio deles. Mas para não ofuscá-los, eu vou morar de maneira humilde. Eu vou apagar a minha glória. Só vai brilhar no Shekinah. O Shekinah não está na Bíblia, não é a palavra. E Moisés fez uma tenda para Deus, humilde. No Novo Testamento, esse movimento se repete, quando Deus faz novamente uma tenda para si, o corpo humano, e Ele vem habitar no meio de nós. Isso torna o verdadeiro templo judeu, que é o Jesus, que é o Messias, maior do que todo outro. Porque nenhum povo da humanidade teve Deus habitando no meio deles. Eles tiveram. Ele veio. E essa bênção não para aqui. Sabe onde é que ela vai mais? Eu vou falar onde é que ela vai. Ela vai mais além, porque em Apocalipse capítulo 14, Jesus fez uma promessa, verso 17. Apocalipse 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. E no verso 23 ele complementa: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus promete nos dar aquilo que foi oferecido aos judeus. Nós podemos ser hoje uma nação de sacerdotes, povo eleito de Deus, uma nação de templos. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. O nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. E essa é a coisa mais linda, porque eu sei que por mais grandiosa que seja a pirâmide de Quéops, o templo de Karnak, se eu falar com você aqui, você tem agora, Carol, 5 bilhões de dólares, e você tem que salvar uma coisa, uma vida ou outra coisa. Uma coisa vai ser destruída, ou a sua filha, ou a pirâmide. Você precisa de um segundo para decidir? Mas são 5 bilhões de dólares, e a pirâmide é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma pergunta chega a ser até ofensiva. Precisa de um segundo para decidir? Quem vale mais? Uma vida humana ou a pirâmide de Quéops? A vida humana. Então onde está o verdadeiro templo de Deus? Na vida humana. Por isso que na ótica humana, o marketing era fazer algo monstruoso. Na ótica de Deus, o marketing é fazer algo modesto, que perdura e que tem mais valor agregado do que uma pirâmide. E é por isso que o Apocalipse termina dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará com eles, e eles serão povos de Deus. E quando João ouviu eis o tabernáculo de Deus com os homens no Apocalipse, João olhou em redor e tentou procurar o tabernáculo. E ele falou: mas estranho, eu não vi santuário. Que contradição é essa? Aí próprio Deus responde: você não viu o santuário porque
o próprio Cordeiro é o santuário no meio deles.